Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma Ciência Interativa. E hoje, olha, as mulheres, mas também os homens, né, que tem que ficar cuidando das mulheres. Então, esse programa é direcionado a todos vocês. O nosso tema, então, basicamente na saúde da mulher será as alterações hormonais e a importância da nutrição. E para tanto, lógico, convidamos dois grandes especialistas. O Dr. Vilmar, que é médico nutrólogo, Vilmar Acúcio, que é endocrinologista também, então atende bastante mulher, né? Bastante. E é um prazer tê-lo aqui, Vilmar. Eu conheço o Vilmar, gente, há mais de 20 e pouquinhos anos, então é muito tempo. Já trabalhamos juntos, já fizemos parte de grupo de estudos. E o Vilmar, ele é presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo do Envelhecimento. E temos aqui a nossa querida docente, professora Natércia Persegani, que é doutora em fisiologia endócrina, né, Natércia? Então você também estudou muito esse tema, atende muitas mulheres, acabou de passar por um processo aí de gestação e de ser mãe de um menino lindo, né? Então, quanta experiência muito legal que a gente vai estar podendo socializar com vocês. Temos a Renata Alves, que é do nosso departamento científico, responsável pelo Instituto de Pesquisa da VP, e a Nayara Natsunaga, que é a coordenadora de todo esse projeto. Uma observação importante, tanto a Renata como a Nayara, frequentemente elas vão estar olhando para os celulares. E elas têm que fazer, isso é o papel delas como mediadoras, porque as perguntas de vocês, né, nossos ouvintes, que vão encaminhar para esses dois brilhantes profissionais, elas têm que estar dando uma direcionada, tá bom? Então, vamos lá. Eu aprendo a gente iniciar e aquecer esse debate, eu gostaria de perguntar para os dois. Quais são os problemas mais prevalentes que vocês observam no trabalho de vocês, né? Que as mulheres procuram para ter um atendimento mais individualizado? Síndrome do ovário policístico, né? Muito comum. Endometriose. Infertilidade, muito provavelmente associada a esses dois fatores, né? Porque tem toda uma relação que daqui a pouco vocês exploram, sim, então. É uma relação muito grande. Menopausa, com muitas alterações, né? E ganho de peso corporal, que eu acho que aí o doutor pode falar melhor do que eu, né? Também na tua vivência, Vilmar? Né? Fala todas. Não, mas assim, tem a diferença, né, do médico e da nutricionista. Estourado para mim, mais prevalente é obesidade ou ganho de peso, né? E todas as consequências que vêm junto, inclusive com relação à fertilidade, a ciclo menstrual e problemas relacionados ao ciclo menstrual mesmo. E também a história do estresse, né? Que hoje qualquer consulta que você faz tem também no estresse. Quando não é por causa do estresse, tem também no estresse. Né? Mulheres, jovens, com filhos pequenos. Com certeza. Que querem trabalhar, querem ganhar peso, querem ir na academia, querem malhar. E aí vira uma equação difícil de fazer, né? Difícil. Então, acho que ligando essa questão um pouquinho do estresse. O estresse é um grande gatilho. Esse grande gatilho, ele tem uma interferência em que aspecto exatamente hormonal, endócrino? O que o estresse, ele... Primeiras damas. Ok. Bom, o estresse vai alterar eixo, né? Eixo, hipotálamo, principalmente hipotálamo adrenal, né? Hipotálamo, hipófise adrenal. E aí, com isso, você tem toda uma alteração hormonal. Então, você pode ter alteração em estrogênio, em progesterona, né? Inclusive, essas doenças que eu citei, tem muita relação com o estresse também. A própria endometriose tem muita relação, né? Eu não sei se o doutor concorda, como é que é isso no seu consultório, no seu dia a dia. É muito claro isso. Você falou bem da aceleração do eixo hipófise adrenal, né? E é interessante falar, as pessoas às vezes querem fazer um exame para descobrir esse eixo de estresse aumentado, um exame de laboratório lá. Isso não dá, porque o que interessa é a aceleração desse eixo nas 24 horas. Sim. Até não é uma coisa pontual. Não é pontual. Sim. Então, fazer um exame único em jejum de manhã não vai dar isso. Então, depende muito da sensibilidade do profissional de perceber que isso está acontecendo. De que isso é mais um fator importante, em maior ou menor grau para cada paciente, mas presente em todos. E o que eu tenho que fazer com isso, né? E a gente tem desde estratégias do tipo pedir para fazer atividade física, até medicação, passando, é claro,
por toda a parte de alimento. Nutricional mesmo. Mudança né? de A hábito. mudança comportamental, né? É fundamental. Vocês comentaram aí da relação entre o eixo hipotálamo hipófise adrenal com o sistema, né, com os hormônios sexuais. Sim. Também é importante ressaltar aí a interação entre o cortisol e a testosterona, né? E hoje a gente observa muito isso, que as pessoas, pessoas jovens inclusive, estão com uma queda muito significativa de testosterona, o que justifica aí vários sinais e sintomas, como por exemplo até redução de libido, né, na mulher, no homem. A gente até estava comentando na segunda-feira que tem homens com 30 e poucos anos aí que já tem problemas de disfunção sexual e tal. Sei que não é o tema saúde do homem, mas acho que vale a pena reforçar isso. Então o cortisol, ele tem essa interação muito forte com todos os hormônios e com os hormônios sexuais, isso é bem significativo, né? A gente costuma dizer que o cortisol cortisol, bem mais alto, tá? o cortisol ele é um hormônio que tem ação permissiva Sim. aos outros hormônios. Né? Então, se você mexe no cortisol, na verdade, você está mexendo em vários hormônios, inclusive para o ganho de peso corporal. Sim, sim. Né? Até essa queda na testosterona, isso você diminui trabalho de mitocôndria. Sim. Então, você começa a ter uma dificuldade de gastar caloria. Sim. Né? E Então, aumenta também citocinas inflamatórias, você aumenta a inflamação, essa inflamação toda também vai prejudicar todas essas vias, resistência à insulina. Insulina, tudo, vai vir isso. uma... Vou uma pegar o cascata. gancho de vocês, que a epidemia de queda de testosterona no homem começou faz uns 15 anos. Talvez 20, mas para valer faz uns 15. E toda vez que tem uma mudança desse tipo, ela é ambiental. Né? A gente ainda não tem qual contaminante ambiental faz o quê, mas com certeza é ambiental ligado ao estresse também. Sim. Né? Já começou nas mulheres também. Sim. Eu sugiro aos meus alunos que peçam testosterona em mulher jovem, né, usando pílula, 35 anos. Né? Tá ciclando, se não bobear engravida, tá tudo certinho aparentemente. Mas tem um grande número de mulheres com testosterona mais baixa. E é o mesmo processo. É ambiental. E eu acho, mas é ambiental. Entrando em ambiental, aí vem uma nova pergunta, né? Que eu acredito que tenha tudo a ver. Relacionado ambiental, alimentação com agrotóxico, né? Exatamente. E aí, a questão do agrotóxico, disruptor endócrino, como que vocês enxergam esse tema? Disruptor endócrino, o próprio nome já diz, é disruptor, vai atrapalhar o funcionamento dos hormônios. Né? Então, o disruptor ele tem a capacidade de se ligar ao receptor hormonal. Então, ele pode, inclusive, ele pode mimetizar o efeito de um hormônio num momento indesejável, como ele pode também bloquear o efeito de algum hormônio. E aí eu tô falando de uma forma muito generalizada, porque isso aqui seria um tema imenso, né? Mas, de uma maneira geral, quando você consome disruptor endócrino, que aí eu vou até além, não é só agrotóxico, né? Você tem antibiótico em alguns animais, né? Você tem a criação, os fitalatos, organotinas, o bisfenol do plástico, né? Do micro-ondas, você coloca um plástico no micro-ondas e aí aquilo você tem para aquecer muito bisfenol. Isso com certeza, não uma única vez, mas esse consumo frequente dessas substâncias, isso num longo prazo, vai atrapalhar o funcionamento hormonal. E talvez seja por isso que a gente esteja vendo gente tão nova Com essas com grandes problemas alterações. hormonais, porque esse consumo começa na infância, né? Na Tércia, só para complementar, ano passado, inclusive, saiu um estudo mostrando a ação dos adoçantes como Sim. disruptor endócrino. Stevia. O stevia, que é um dos Que é um- adoçantes mais utilizados. Gente, Mais estévia, bonzinhos, né? estévia, todos os produtos para praticando atividade física atleta que nós temos acesso, assim, que as Usa pessoas stevia. tem estévia. Isso a gente tem que ter esse alerta, porque Sim. você tá tomando pensando que não vai ter dano nenhum e você pode ter a própria testosterona reduzida com o uso de, sei lá, um whey protein que Sim. tem estévia. Sim. O estudo ainda foi realizado dizer in vitro, né? Lógico, a gente tem... Não dá pra dizer muita coisa desse estudo, Exatamente. né? É um estudo só. Mas eu acho que já é um inicial, já é uma evidência que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, os adoçantes, aí muita gente usa pra... Não vou consumir o açúcar, vou consumir o adoçante. Então, será que essa troca realmente não é eficiente? Será que, né? Então, eu acho que é pra se O importante pensar... nessa história toda é assim, a gente só sabe a pontinha da pontinha do iceberg. Exatamente. E não vai dar pra gente tirar uma série de coisas que a gente já sabe. Por exemplo, agrotóxico não dá pra tirar. Sim. Direto ou indiretamente, você vai ao restaurante, você acaba comendo, né? E aí que eu acho que entra bastante a história da orientação alimentar correta, né? Que talvez o público não saiba, nós temos um sistema de detoxificação hepática, que vocês conhecem bem,
cuja função é ajudar a eliminar esses agrotóxicos, esses xenobióticos, como são chamados, do nosso corpo, né? E a gente tem como otimizar esse sistema através de alimentação correta e de dar preferência a determinados tipos de alimentos. Que aí eu acho que cabe a vocês, a gente sempre trabalha junto, fazer essa orientação para a pessoa que está predisposta a fazer. Então, o que eu faço para não ingerir? O que eu não faço para ingerir? Tá, não esquento o plástico. E o resto? Não, o resto eu tenho que otimizar meu sistema de eliminação. Isso eu posso fazer individualmente. O resto é tudo questão de saúde pública. Então, mas aí eu acho, viu, Marcos, você sabe que a nutrição funcional, ela está cada vez mais ampliando os seus horizontes. E um grande horizonte que a nutrição funcional está trabalhando muito é na questão dessa mudança de saúde pública. E a AVP, no setor de responsabilidade socioambiental, ela tem muitas ações. Participando do CSA, a agricultura, né, que a comunidade acolhe esses agricultores, fazendo transição do alimento com agrotóxico para o orgânico, para o biodinâmico. Então, nosso papel enquanto nutricionista é tentar mudar demais essa realidade. E o CSA, ele consegue trazer até as pessoas um alimento muito mais seguro e cuidando não só da saúde da pessoa em si, mas da saúde do planeta. Então, essa discussão a gente tem no nosso canal VP, várias discussões, como entrar no CSA. Então, é um assunto que eu deixo aqui a dica pra gente trabalhar. Lógico que pensando que não dá realmente pra gente não ingerir nada de agrotóxico, porque às vezes você vai consumir mesmo fora de casa, tem frutas que às vezes você não tem, que tem a possibilidade de consumo, mas essa visão maior da gente brigar muito por uma alimentação isenta de antibiótico no leite, não é? De consumir menos a aflotoxina que também tem na silagem que vai para esse leite. Anabolizante na carne. Anabolizante, que às vezes você pode ter alguns aspectos que acaba tendo, né, de estar passando. Então, esse trabalho é o papel do nutricionista, é conscientizar a população para uma mudança de escolha, de compra, para que ele consiga ter menos necessidade no organismo de estar vivenciando a necessidade de um aporte até maior, às vezes, de suplementação. E eu posso falar isso pela uma vivência que eu tenho há 5 anos, onde eu mudei quase totalmente minha dieta, quando eu fui para Bauru, com alimentação praticamente biodinâmica, e assim, todas as mudanças que eu vivenciei, até estética, né? Um pouquinho de celulite que você tem, cadê a celulite que estava aqui? Some, né? Então, esse aspecto eu acho que é bem importante. Vamos então agora entrar num assunto que deixa os homens malucos e as mulheres também. A questão da TPM. Porque os homens querem matar nós. Com certeza. Conta um pouquinho pra gente então, Natércia, como que você trabalha com a questão da TPM? Que alimentos que você mais valoriza de estar entrando, né? Os que deveriam estar evitando. Como que é teu trabalho? Bom, vamos lá, né? TPM é SPM, na verdade, que é Síndrome Pré-Menstrual, né? E aí, assim, o que a gente pode fazer para amenizar? Porque resolver você não resolve, né? Tem mulheres que elas têm sintomas mais exacerbados. E tem homens que não. E tem mulheres que não. Tem alguns homens que estão começando. Mas deve ter alguma coisa aí, Gilmar, de uma alteração. Eu acho que tem. Porque às vezes tem períodos que vocês estão insuportáveis também. Ele só tem fogachos na andropausa precoce, mas aí é outra história. E tem mesmo fogachos também? São sintomas que podem aparecer, né? Que legal. Adorei. Mas enfim, então assim, eu acho que a gente tem muita coisa para trabalhar na nutrição, na SPM, sim. A primeira coisa, eu acho, é conhecer o ciclo menstrual. Porque toda mulher acha que é aquela coisa, eu tô ovulando no 14º dia. E não é verdade. A ovulação em cada uma acontece num dia diferente. Então a primeira coisa é você saber o dia da sua ovulação. A segunda coisa é você pensar assim, em que momento eu vou chamar de TPM porque fica mais familiar. Em que momento da TPM eu tenho mais vontade de comer? O que eu tenho mais vontade de comer? Voltou. Tá. E quais são, o que eu tenho de sintoma? Então a primeira coisa é você conhecer. Então repete essas 3 paciente. perguntas que deu uma falhadinha no áudio. Então assim, eu tenho sintoma? Quais são eles? Né? Eu tenho acne, né, na TPM, eu fico nervosa, eu fico irritada, eu tenho mais vontade de comer chocolate ou de comer outra comida, né? A gente sabe que os desejos alimentares aumentam, eu engordo, eu tenho edema. O que acontece com essa mulher? A primeira coisa, porque cada uma vai ter um sintoma diferenciado. E aí você conhecendo esses sintomas, você pode pensar nos alimentos. Então eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma mulher que tem edema, a gente sabe que você estimula eixo aldosterona, então você tem edema. O que faz isso? Progesterona.
Progesterona aumenta essa retenção hídrica. Então eu posso trabalhar com chás drenantes, né? Eu posso trabalhar diminuindo o carboidrato refinado. Um chás, por exemplo, que tipo de planta? Cavalinha, É uma salsa coisa que é parrilha, exatamente. Perfeito. Né? Eu posso trabalhar, por exemplo, a questão dessa coisa do craving, que são os desejos alimentares. Né? Como é que eu posso trabalhar isso? Ah, ela tem vontade de comer chocolate. Será que não é o momento de aumentar triptofano? Será que eu não tenho que aumentar os compostos que contém? Mas é alimento mesmo que tem triptofano, né? Daí o desejo de comer chocolate, né? É uma das fontes. Eu posso, por exemplo, aumentar as vitaminas do complexo B que participam dessa síntese do triptofano. Magnésio também. Magnésio, perfeito. Magnésio a gente sabe que tem uma associação com resistência à insulina e aumenta a vontade de comer doce quando você tem pouco magnésio. Então a gente pode usar os alimentos que contêm magnésio, né? Aveia, vamos colocar aveia na alimentação dessa mulher, folhas verdes escuras, né? E existem trabalhos hoje, tá, Valéria, mostrando que uma suplementação vitamínica de complexo B também pode ter um efeito benéfico antes e depois do ciclo, antes, 15 dias antes, mentira, no período ovulatório, Tá. e depois que acaba esse período que a gente chama de período lúteo, que é quando você tem esse pico de progesterona. Para realmente fazer uma modulação desse pico. Exatamente, porque o que acontece? Por que a gente sente fome quando você está próximo de estar menstruado? A maioria das mulheres, né? Porque a progesterona eleva. E essa progesterona, ela inclusive é responsável por muitas mulheres engordarem, não é só edema. O pessoal fala, é só edema. Não, a progesterona aumenta o consumo de alimentos. E uma coisa importante, a progesterona aumenta a sensibilidade à glicose. Não sei se vocês sabem, mas então, quanto mais progesterona, mais absorção de glicose meu organismo faz. É uma necessidade. É uma né? necessidade. E aí, olha que loucura. É um momento que eu tenho vontade de comer doce e é um momento que eu não posso comer doce, porque senão eu vou engordar. E a TPM também é marcada pela redução. Aquele período, né, antes da menstruação, tem a redução do estrógeno. E o estrógeno, Exatamente. ele é um grande regulador da síntese da de saciedade. serotonina, Isso aí, né? o problema principal é esse. É. E o estrogênio regula síntese de colecistoquinina. Então, quanto mais estrogênio, mais colecistoquinina, que é sacietógeno. Ou seja, quando eu tenho estrogênio aumentado, eu tendo a ter mais saciedade. E aí, Quando eu nesse tenho caso? estrogênio diminuído, eu tenho mais fome. Ouviu, Mari, como que a mulher sabe esse pico ovulatório? Como que Tem algumas que tem, né? Uma secreção vaginal tipo clara de ovo, e percebem. Ou uma dorzinha, hora num lado, hora do outro lado, um ovário ou outro durante o mês. Eu acho que hoje, com esse estresse ambiental que a gente tem, a nem maioria se não conhece sabe. mais? A maioria não sabe. Eu falo que é quase um milagre elas continuarem menstruando todo mês, né? Porque tem tanta interferência. Então a maioria se guia mesmo pela história do tamanho do ciclo menstrual, conta a metade e pelos sintomas, né? E pelos sinais e sintomas. Sinais e sintomas. E às vezes é muito simples, né? As pacientes que têm excesso de peso, às vezes uma simples dieta hipocalórica, né? Sem pensar muito na qualidade, Já dá resultado. já dá resultado na retenção de líquido, por exemplo, né? Mas a história da queda estrogênica antes da menstruação, fazendo os níveis de serotonina caírem lá para o chão, é o grande fator dessa história da instabilidade emocional, da irritabilidade e da vontade de comer doce. Tomara a gente pudesse receitar chocolate para todo mundo, né? Isso é 2 ótimo. barras, né? Orgânico, né? Pode, 70%. Mas 40 gramas, pouquinho. Poder a gente pode, né? Porque a maioria não quer engordar, entendeu? E aí não pode. Então, assim, eu acho que a gente acaba tendo mais dificuldade de tratar as pacientes magras. Mais dificuldade. Mais dificuldade. Porque não tem um peso para você propor a perder. Não tem uma dieta hipocalórica. Aí você tem que Várias muito estratégias que você está pensando, tá tudo certo nela, né? muito na qualidade alimentar, né? Na mudança alimentar, né? Todo mundo só fala em glúten hoje em dia, mas se tiver uma intolerância de glúten, pode parar de ter TPM. Tem mulher que para de ter TPM quando você descobre que exclui. E você tem bastante experiência disso, viu, Mário? No acompanhamento, que eu sei que sempre você trabalha com acompanhamento de nutricionistas, mas você percebe exatamente essa diferença em termos de... Sim. Não só na TPM, né? Eu acho que assim, uma coisa que você como médico, como profissional da saúde,
quer fazer, outra coisa é o que o paciente está disposto a fazer. Tem certas situações que você não pode negociar. Por exemplo, não adianta o diabético querer comer açúcar que não pode comer açúcar. Vai descompensar, vai Entendeu? entrar num coma, né? Mas Nem a álcool. gente não obriga o paciente a fazer o que ele não quer, mas que a gente gostaria que todos fizessem, no mínimo, uma redução de glúten e de leite, e que isso é evidente, fica evidente a melhora da energia, da qualidade de vida da pessoa, é uma realidade. Evidente. Entendeu? Não precisa pôr assim, tudo é o glúten, coitado, tudo é o sim. leite, coitado. Mas assim, eu no meu dia a dia, eu tento induzir os pacientes a pelo menos melhorar isso. Quando eles querem retirar, aí com a ajuda da nutricionista a gente retira e organiza uma dieta, melhora muito a vida deles. Edema é evidente, Sim. Olha, né? E incrível, o edema né? faz parte da E é legal TPM, ouvir isso de médico, né, na muito Tércia, bom. porque a gente tem toda essa vivência. Muito O legal. duro é o paciente querer fazer, né? Mas aí é uma questão. A nossa obrigação é explicar que existe uma opção de tratamento não medicamentoso. Se o paciente, quando o paciente não quer, não pode, não consegue, aí entra a suplementação de B6, do próprio triptofano em cápsula. Aí a gente tenta fazer com a suplementação de minerais, aminoácidos, vitaminas, o que o paciente não está conseguindo ou querendo fazer pela alimentação. E às vezes os dois. Ô, Né? Tércia, só reforça aqui quais são as fontes de triptofano, né? Se a gente não usar, para os nossos ouvintes aqui entenderem, né, o que... O problema do triptofano é que para você ter um bom aporte, você tem que comer uma quantidade maior, por causa da barreira hematocefálica, né? Então não é tão simples assim, eu como um alimento rico em triptofano, pim, vai pro cérebro. Sim. Seria muito bom se fosse assim, a gente sabe que não é. Mas porque a gente tem né? também algumas reações no intestino Sim. que roubam esse triptofano. O né? intestino tem que estar muito bom, com uma microbiota saudável, que é uma outra questão. Tem que tratar o intestino, porque senão a nossa absorção fica ruim e atrapalha tudo. Mas a gente pode ter o próprio chocolate, né? E aí eu até acho que dá sim pra gente colocar chocolate. Desde que o resto Dentro da de uma alimentação, estratégia. dentro de uma estratégia nutricional. Então, e que o chocolate seja de boa qualidade, né? Porque a teobromina do cacau, ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória. Então, isso vai ajudar essa mulher. Né? E você tem a presença das oleaginosas, que é riquíssima. Sim, e nozes e amêndoas. nozes, você dá essa porçãozinha à tarde, 15 horas, porque no final da tarde reduz aí a Sim. questão, né, da serotonina. Então, oleaginosas é uma ótima também. Oleaginosa, várias outras fibras, a fibra mesmo de farelos, farelo de arroz. Então, tem vários alimentos que tem muito triptofano e que dá tranquilamente pra gente garantir, pensando no que você falou do intestino. Porque aí uma coisa que eu queria puxar, Vilmar, eu sempre tenho dúvida. Porque, por exemplo, o intestino, a gente sabe de todas as reações bioquímicas que tem para a formação de receptores de serotonina, que tem a ligação do eixo intestino-cérebro, isso já está mais do que fechado na literatura. Mas existe também uma enzima que ela, se reduzida no nosso intestino, ela faz uma conversão do estradiol em estrona. E o que a gente está observando? Muitas pessoas com elevação de estrona. Como que é essa tua visão dos pacientes? Você está percebendo muita gente com estrona que ocorre devido a vários fatores, mas inclusive essa alteração da disbiose intestinal? De novo a história do exame. Porque né? aí você reduz a beta-glucuronidase, que é essa enzima que faz conversão, né, do estradiol em estrona. De novo a história do exame. Eu acho importante a gente ter essa informação técnica e pensar nisso. Como é que eu vou avaliar um exame que muda dia a dia, um ciclo menstrual, e que de ciclo menstrual para ciclo menstrual Também tem alteração. Eu não tenho como saber integral o exame. E eu tenho certeza absoluta que a gente não tem ainda o que é uma referência populacional real de estrona. Por quê? Porque a endocrinologia clássica nunca deu atenção para a estrona. Nunca deu importância para ela. Então, não foram feitos avaliações. É meio assim, vamos pegar um grupo de pessoas e ver como é que é a estrona aqui em São Paulo. Tá, então fica combinado que é assim. E com certeza não é. Entendeu? Então, acho muito mais importante a gente ter a informação. De novo, prestar atenção no que o paciente está falando. A clínica é soberana, não tem jeito. Não tem jeito. E você saber o que eu posso fazer, como é que eu melhoro esse intestino, essa parede, essa microbiota dele, para tentar fazer com que as coisas aconteçam menos. Porque, de novo, através de dosagem não dá. Tem muitas coisas que a gente pode dosar, né? Eu não quero passar a imagem de que nenhuma dosagem é válida. Mas né? é super importante você estar colocando isso, sabe? Porque atualmente está me preocupando demais. O excesso demais. de exame e interpretação que não pode ser Excesso feita. de exames de hormônios e de
uma suplementação, uma prescrição de hormônio para as Interpretação pessoas. em cima de uma coisa que você não pode interpretar. Interpreta uma coisa que você não pode interpretar e prescreve coisas, viu, Mar? Que às vezes Não tem a ver. não tem nada a ver. As pessoas tomando hormônio de tudo quanto é coisa. Você vê gente jovem, com 20 e poucos anos, tomando Isso se chama hormônio. doping, né? Isso se chama doping, que quando você é atleta é pego. Agora, quando você Conta não é não. atleta, isso você vai pagar a consequência A conta vem disso. lá nessa conta. A conta vem depois. sim. A conta vem bem cara E depois. tem os feedbacks, né? Hormonais. Então, em algum momento, você vai ter. Já temos os disruptores, né? Não Exatamente. precisa Ainda a vai gente fazer colaborar. feedback para atrapalhar ainda Pra atrapalhar mais, né? mais A ainda. produção endógena, né? Não E faz nessa sentido. questão mesmo que você viu, Mário, eu estava assistindo uma palestra sua num congresso bem recente, inclusive você fez uma mesa redonda com a Nayara, eu queria aqui parabenizá-los, porque a mesa redonda foi muito legal, a Foi discussão. mesmo. Foi muito, um complementando o outro, fantástico. E você colocou da questão da necessidade de ter toda uma questão mais anti-inflamatória, de redução de peso, para garantir a fertilidade. E você estava colocando um caso que eu gostaria que você socializasse de uma paciente, que ela emagrece, esse caso é- aí esse caso é muito legal, como não tinha assim, com certeza parte do nosso público grande não estava presente, eu queria que você socializasse isso para mostrar a importância Então, desse cuidado. eu falo que o número de pacientes que engravidam no meu consultório é enorme, porque, de novo, às vezes não precisa ficar magrinha, peso ideal ou IMC ideal para engravidar. Às vezes só perder 10 quilos, 5 quilos, engravida. E essa história que a Valéria lembrou era uma paciente de 1,5 m, ela tinha mais de 100 quilos. E ela já veio para o meu consultório com um filho e querendo emagrecer no pós-parto. Toda vez que ela chegava a 90 quilos, ela engravidava de novo. Foram 5 vezes, quer dizer, 4. A primeira já tinha sido antes dela me procurar e as outras 4. E aí eu falei para ela, mas escuta, não dá? Qual é a ideia? É religião? Por que você quer ter tanto filho, né? Já está com 5. Ela falou, não, é que meu marido diz que ele não consegue ter libido se ele não souber que eu posso engravidar. Olha que Então, interessante. eles tinham uma vida sexual normal, só que a hora que ela chegava a 90 quilos, ela ovulava. Com 105 ela não ovulava. Aí ela se mudou de São Paulo e eu não sei o final da história se ela Teve muito mais filho. Mas pelo menos 4 Tomara quilos que com não. 1,5 Mas m, 90 mostrar, quilos. mas mostrar que uma redução, que você não ficou no Parcial. IMC de 20 e Imagina. 25. Você fez o processo ovulatório Entendeu? acontecer, né? E isso acontece. Posso dar o meu depoimento? Pode! O que aconteceu comigo? Não de ovário policístico. Você tinha ovário policístico? Não, eu né? achei que tinha, fui diagnosticada, mas não tinha. Tá. Eu emagreci, fiquei tentando engravidar uns 3 anos e não conseguia. Aí eu emagreci próximo de 10 quilos, eu não sei dizer direito quanto que eu emagreci, e só fiquei magra 2 meses. Porque aí eu logo engravidei. Engordei tudo de novo, obviamente. E Então, agora? Acho que depois você vai pra sequência, se mas, Deus quiser. mas o sonho tá aí. Então, que aliás, o meu filho é lindo, é uma benção. Então, assim, mas eu acho que não é só emagrecer, sabe? Eu percebo, assim, que você diminuir também, como você falou, não precisa estar no peso ideal, mas eu acho que você diminui citocinas inflamatórias, você diminui formação de espécie reativa de oxigênio, que são os radicais livres, né? Quando você emagrece. E isso melhora muito a fertilidade. Tem um monte de estudo que fala sobre isso. A gente fica pensando sempre assim, quando você emagrece, é mais fácil você ter pico de gonadotrofina e ovular. Isso é a coisa mais básica e elementar. Mas, por exemplo, as citoquinas inflamatórias, elas vão lá para o endométrio. E a nidação, que é o quanto o óvulo fecundado tem facilidade de grudar no endométrio, depende dele estar inflamado ou não. Que coisa linda isso, Olha, mas eu eu não não sabia sabia. disso. Então, o fato de você emagrecer melhora a capacidade do endométrio de receber o óvulo. Sim. Tá, porque você primeiro tem que diminui ovular. Se citocina. ovular, se não ovular, não tem como fecundar. Mas fecunda, né? E aí você nida melhor esse óvulo se você está mais magra. Quanto mais magra? O quanto for necessário, e isso é individual para cada pessoa, né? O quanto for necessário de queda inflamatória do seu organismo para permitir que isso aconteça. Acho que é bom falar de inflamação público, né? Assim, não é Eu acho que é inflamação fundamental. o ombro doendo, né? O dedo vermelho, É uma porque levou uma batida. subinflamação, É uma inflamação molecular, né? Sistêmica. Celular Sistêmica. quase. E que a gente não tem como dosar de uma maneira clara no laboratório que a gente já tem aqui no dia a dia da clínica. Em pesquisas a gente tem. Então a gente sabe que essa inflamação ela existe, a gente sabe o que faz diminuir, o que faz aumentar. Não dá para pedir o exame. De novo, né?
eu tenho que olhar para uma paciente que está com excesso de peso e perguntar, ó, esse endométrio dela não está segurando esse óvulo direito. Deixa eu ver. Se eu der uma dieta, se além de fazer emagrecer, eu conseguir fazer emagrecer com uma dieta de qualidade ótima, extremamente anti-inflamatória, antioxidante. Porque isso também eu acho outra coisa importante. As pessoas perguntam, é importante saber o que eu devo comer. Não, é importante saber também o que você não deve comer. Sim. Então agora vai ser uma missão para você, Natácia. O que as pessoas não devem comer. Pode falar para o nosso povo. Não devem comer, pensando na fertilidade. Pensando assim, quero ter uma dieta anti-inflamatória. O que me inflama? O que me inflama? O que te inflama? De preferência, venenos, né? Então, os agrotóxicos, né? Quando a gente fala em composto alimento industrializado, na verdade a gente está se referindo a isso, a gente não vai viver numa bolha. É claro que a gente não pode dizer, não vou comer industrializado. Mas eu vou evitar de comer biscoito. Recheado. Biscoito de forma geral, né? Alimentos industrializados. Alimentos industrializados. Processados, ultraprocessados, né? Então, o leite é muito inflamatório. A gente sabe disso, né? Aí eu não vou entrar no mérito aqui, porque não é só a questão do leite, é como o leite hoje é produzido. Porque se fosse um leite biodinâmico... Porque se for biodinâmico, como tem no canal VP, seria bem diferente, embora aumenta IGF-1, que vai ter uma questão... Mas é muito menos, concordo plenamente. Não é esse leite que a gente vai no mercado e compra esse leite em caixinha. Não é o pão que a gente vai no mercado e você, vou comer pão integral. Aí você vai lá, compra no mercado aquele pão horroroso que de integral não tem nada. Então, quer dizer, você tá comendo ali... aí você pega, em vez de fazer o tempero caseiro, você compra o tempero pronto e coloca na comida. Né? Aí a pessoa vai lá e compra salsicha, compra hambúrguer industrializado. Então, se você pensar na quantidade de veneno que as pessoas estão comendo, se você tira isso, você já melhora bastante, a dieta já começa a ser anti-inflamatória. E eu vou além. Não adianta falar assim, não pode isso, não pode aquilo, porque a pessoa fica achando que ela não pode comer nada. Você tem que dizer o que pode. E o que pode? E o que pode? Muito vegetal, muito legume, né? Muita coisa que vem da terra. Menos carne vermelha, porque o ácido araquidônico da carne vermelha é pró-inflamatório. Verdade, é formado. Então não adianta se entupir de carne vermelha. Eu tô fazendo uma low carb, aí vou pra churrascaria. Come bacon, top. Come bacon. Desculpa, quem tá ouvindo a gente que acha que isso é saudável. Não é. Desculpa se eu tô, bem torradinha pra ter bastante nitrosamina em cima. Pois é. Bastante nitrosamina cancerígena. Até... Essa lista é interminável, né, Valéria? Até aqui pra complementar, a Renata Menezes até falou aqui, deu uma, até uma dica de um livro bem legal falando sobre dieta mediterrânea e fertilidade. Sim, então esse padrão relação. Que tem muitos antioxidantes, Total, né? fitoquímicos, isso seria interessante, né? Consumo de azeite extra virgem, consumo de oleaginosas, né? A gente nutricionista, né, principalmente funcional, gosta muito do mix, né? De oleaginosas. Porque você garante um aporte de anti-inflamatórios. Né? Toda a questão de ervas e especiarias, Sim, né? Que você... E assim, tempero natural, né? E as ervas e especiarias, só uma orientação bem interessante. Procura fazer mais ervas e especiarias o mais natural possível. Gente, é muito tranquilo você plantar, por exemplo, o açafrão, dar um monte. Por quê? Porque a maioria das ervas e especiarias que a gente acaba comprando no mercado, elas sofrem um processo de radiação. E isso não é legal para nossa saúde. Então, nós vamos ter que ter aí um outro processo. Por isso que vamos lá, né? Qualquer varanda dá para ter os nossos temperos. Ai, você não vai falando isso. Foi inaugurada a horta. O Vilmar estava comentando comigo também um mês passado. Então foi inaugurado que ia fazer. É isso. Todos os prédios, todas as praças públicas, tudo a gente pode estar plantando, que isso dá, né? Muito, muito, E existe muito. esse movimento hoje, né, Valéria? Ontem eu cheguei no meu prédio lá no Rio, que eu moro em Juiz de Fora, mas moro no Rio também. Você tá que nem eu, Bauru, São Paulo e você, a Juiz de Fora e Rio, vamos que vamos. Ontem eu cheguei no meu prédio no Rio, tinha lá um cartaz, eu achei maravilhoso, de um agrônomo oferecendo uma tarde com crianças, para ensinar crianças a plantar. Fantástico. Olha que maravilhoso. Então tem que fazer, essas atividades têm que acontecer. E esse movimento tem que ser liderado pelos nutricionistas também, não é? Agrônomos, nutricionistas desse processo. E eu acho que ainda é importante, quando a gente fala dos alimentos da dieta mediterrânea, é importante que a gente fale também dos polifenóis, porque eles exercem efeito anti-inflamatório e também eles estão associados com um maior poder detoxificante, né? Quando a gente fala de verdade, que o Vilmar acabou de falar, a importância da detoxificação. Comer maçã, né? Quercetina.
Gente, a casca da cebola! É, A casca da Olha, cebola, que você pega a casca, dá uma tostadinha, fica um pó, quercetina pura, biogênese mitocondrial, Exatamente. Você tem vários efeitos antioxidantes. maravilhosos aí. Na Tércia, você comentou sobre dieta low carb. E aí até a Mi Bouvier fez uma pergunta aqui sobre dieta paleolítica, que é a dieta, né? Que é uma dieta low carb, uma dieta caracterizada como cetogênica. O que você acha dessa dieta para a saúde da mulher? Será que teria algum benefício ou algum malefício? Você colocou bem essa questão do paciente que faz uma dieta low carb e acaba indo numa churrascaria e se entope de carne, ou então come muito bacon. Então, né, o que você acha sobre isso? O que você tem a dizer sobre esse perfil de dieta? São coisas diferentes, né? Na verdade, a low carb é uma coisa, a paleolítica é outra. Você colocou bem, a paleolítica é um tipo de low carb. Mas vamos resumir aqui, é um tipo de low carb saudável. Sim. E aí é bacana. Porque você não se preocupa só com a quantidade de carboidrato, você se preocupa com a qualidade do alimento que você está colocando. E a low carb por si só, high fat, Sim. é uma loucura, que aí é a antiga Atkins, né? Que o pessoal vai e come aquele monte de proteína, gordura, não quer nem saber se é gordura saturada, se é insaturada, se é de boa qualidade, se não é. Quando você pensa na paleolítica, você até tem as gorduras de boa qualidade. Você vai usar o abacate, você vai usar o azeite. As oleaginosas, né? As oleaginosas, né? Você vai priorizar proteínas de origem vegetal, né? Você vai aumentar o consumo de proteína, você vai diminuir o consumo de carboidrato refinado. Sim. Né? Vai, de preferência, cortar o açúcar. Sim, Né? sim. E o adoçante. Porque isso não tinha na Não era paleolítica, adianta. né? Não tinha. Não tinha na era paleolítica? Não então, existia. assim, a paleolítica, eu vejo, tá? É uma visão muito... Tem muito estudo ainda, tem muita coisa para ser comprovada ainda. Mas eu vejo como uma estratégia interessante em muitos casos. Mas eu vou te responder o seguinte. Como tem muito leigo que tá assistindo a gente, tudo depende. Tá. Por isso que precisa de uma orientação profissional. Sim. Exatamente. Precisa É passar por um individualizado. nutricionista para fazer essa. Não adianta olhar no blog e falar, nossa, que legal, fulano emagreceu tanto, eu vou fazer Isso, também. eu vou copiar. É individualizado. E pega Pra um pedaço alguns de cada casos. uma, né? É. O bloco pega um pedaço de cada dieta. E É não tem uma verdade, estratégia. faz uma estratégia Z. Então tem que ir no nutricionista Com fazer isso. certeza. E o nutricionista que entenda disso Sim. e que saiba avaliar, como o doutor Vilmar está falando, sinais e sintomas, fazer uma boa anamnese, uma boa clínica e saber se pra você esse caso é bom ou não é. Legal. Né? Inclusive, saiu uma meta-análise bem interessante sobre dieta paleolítica, no caso, mostrando que esse perfil pode melhorar, modular alguns hormônios que são anorexígenos e orexígenos. Então, a dieta paleolítica, se a pessoa conseguir fazer certinha e depois de um certo tempo, logo, não é na primeira semana que a pessoa tem essa sensação, depois de um certo tempo, existe aí uma redução de grelina, que é um hormônio orexígeno, que aumenta a vontade de comer, né? Então, talvez esse perfil de dieta teria um efeito aí na saciedade. Porque você acaba comendo também mais proteína, às vezes, consome uma gordura de boa qualidade. Então, aquele caso que vocês estavam comentando, né, da mulher na TPM, que tem muita fome, será que poderia ser interessante? Depende, né? Vamos ver aí como que é esse paciente, quais são os sinais e sintomas. Talvez seja uma estratégia interessante, né? Uma coisa é certa, Nayara, você diminuir carboidrato, você melhora a fome. Sim. Você Em diminui... qualquer situação. Você Principalmente diminui... carboidrato refinado. Sim. Eu não tô falando de ficar sem carboidrato, não. É bom Sim. deixar claro isso. Mas essas recomendações de carboidrato que a gente tem, definitivamente não Sim. condizem com a melhora de sinais e sintomas de uma série de doenças. Sim. É. Você melhora a sensibilidade à insulina, Sim. você diminui resistência à insulina, isso já diminui a inflamação. Então também já é um bom gatilho aí pra gente cuidar do nosso paciente. Vamos botar lenha né? na fogueira? Comer pão francês dá fome. Muita. Você aumenta a fome. Só você tem fica carboidrato enlouquecido. refinado, né? Macarrão Né? branco, Causa né? hipoglicemia, Você não fala, você fala macarrão, é arroz porque branco. tem o esvaziamento gástrico mais rápido, isso é verdade, mas toda a glicose que entra muito mais rápido na célula, e cadê a glicose para o sistema nervoso central? Posso mudar um pouquinho de assunto? Claro. Agora eu vou falar de um assunto que é do meu interesse, que é a menopausa, né? Vai ser o sorteio. Então, é isso que eu acho bem interessante, viu, Mar? E aí vamos ser bem claro mesmo, né? Eu completei esse ano 55 anos e já tô no processo de menopausa. Até é tarde, porque algumas mulheres estão com 47, 45 e tal. Tá muito bem. E eu sou sincera pra falar pra todos vocês. Eu não senti nada nessa transição. Nada.
faz mais ou menos um ano que tá naquela questão, né, do climatério, blá, blá, blá. Nada. Então, tudo que as mulheres falam de fogacho, de... Tudo bem, a questão de estresse muito... Eu não senti nada. E isso, os estudos demonstram que quando você se prepara, né, para você estar entrando nesse processo, anos antes, com uma alimentação positiva, e é isso que o público tem que saber, que quanto antes é melhor. Mas, quais outras orientações que vocês teriam para o nosso público, agora mulher, que já tá com o pezinho lá mesmo, para que seja amenizado esses sinais e sintomas? Vilmar, explica um Primeiro pouquinho. que você fez a lição de casa direitinho, né? Fiz há anos, né? Porque faz pelo menos 20 e poucos anos que eu tô na nutrição funcional, então eu teria que ter feito. E eu sei que você faz atividade física, não sei se sempre, mas tá fazendo agora. Sempre. Não, sempre. Atividade física sempre. Aí eu falo pra sempre com pacientes, personal, né? porque eu não tenho muita disciplina. É melhor. Eu não tenho, é Com porque certeza. eles vão me cobrar assim, E sabe? machuca menos. E machuca. Ainda mais que eu faço crossfit, você imagina crossfit sem Nossa, personal. Não ia não dá, dar, não. né? Não ia dar. Mas lá pros 40 e poucos anos, a gente fala pros pacientes, ó, agora já não tem mais jeito. Tem que começar a se preparar, porque na hora que você entrar na menopausa, o teu metabolismo despenca. Eu costumo dizer, a gente conversou na segunda-feira, né? Que houve o barulho da queda. Pá! Jura? grande Pá, que o que aconteceu agora? que é a queda do metabolismo e o direcionamento de gordura para a região central do corpo. Aquele corpo da mulher muda, ela fica chateada com isso, né? Perda de massa muscular também. Então, assim, você tem que começar a fazer dieta para manter o quê? A dieta ideal, não tem dieta ideal, como a gente disse. Graças a Deus que tem várias para individualizar. Mas a dieta que te deixa com peso saudável. Não vamos falar em peso ideal, porque eu acho que para cada um é um. E você tem que fazer atividade física. Senão, quando você entrar na menopausa, para reverter o processo depois de começado, é muito difícil. Muito difícil. Aí é sofrido. É muito a maioria difícil. nem consegue perder. E elas voltam para mim dizendo, eu quero te matar, porque tudo que você falou aconteceu. Eu falei, porque Você você não fez avisou. nada do que eu falei. Né? Então, assim, e é uma mensagem que eu queria passar para as mulheres em termos de ganho de peso na menopausa, que assim, as mulheres ficam trocando de médico e não entendendo por que nenhum tratamento faz com que elas emagreçam rápido. É porque nenhum tratamento vai fazer isso. Né? E eu costumo dizer o seguinte, se você já está na menopausa, já ganhou peso, tem que procurar uma pessoa que te oriente de maneira geral, aí o médico, uma nutricionista que te oriente em termos de alimentação, podendo variar as coisas ao longo do tempo. Por quê? Porque você vai ter um processo que vai demorar anos. De fato, a vida inteira. Mas para ficar melhor, não adianta pensar que vai emagrecer em 1 mês, 2 meses, 4 meses. É uma estratégia para 2 anos. Isso não é para desanimar, porque se a pessoa assumir que é isso, ela tem ideia do tamanho do inimigo, da força que ela vai ter que fazer, e não vai ficar se frustrando. Porque todo mundo que vai emagrece menos eu. Mentira, ninguém que está na menopausa emagrece. E aí eu incluo atividade física. Vai na academia, fazer 2 vezes por semana uma academia bem levezinha, é muito bom para a saúde sua, para suas articulações, mas não vai fazer emagrecer. Então, de novo, compra uma ideia de que eu vou lá na academia fazer 2 vezes por semana uma atividade e isso vai me emagrecer. Não. Isso é mentira. Então, assim, a mulher na menopausa tem que ter a ideia de que ela tem que ter uma mudança de hábito alimentar intensa, orientada, fazer atividade física com uma frequência grande e aceitar que apesar disso vai emagrecer devagar. Senão, vai se frustrar. Porque não tem outra saída. Tem. É não fazer isso e engordar. Engordar cada vez mais. Então, eu acho que essa ideia de que é difícil, mas é possível, e a mulher tem que estar consciente disso para poder comprar essa briga, de novo, sabendo o tamanho e a força do seu inimigo, é essencial. Senão desanima. Porque Como as que é a pessoas tua põem na experiência? cabeça, é Como por é um que é mês só. É fazer dieta, não é fazer dieta, é mudança alimentar. Caber no vestido, que eu vou no casamento daqui a 1 mês, eu quero caber no vestido, né? Entendeu? E a nutricionista entra aí porque se você tem uma proposta de tratamento que vai durar a vida inteira, no mínimo anos, tem que ter alguém te dizendo, não aguento mais fazer a dieta paleolítica. Ah, vamos para a Mediterrânea. Ah, vamos para low carb. Ah, agora eu tô fazendo mais atividade física, tem alguma coisa que eu posso fazer para ganhar massa muscular aqui? Precisa de orientação. E uma orientação de um profissional capacitado, Capacitado, um profissional entendeu? que tem estado para isso, né? E que consiga mudar. Que consiga mudar, exatamente. Mas Cada tem um- alguns alimentos que a gente teria que ter, né, estratégias nesse momento. Isso, Sim. isso. Você falou várias coisas importantes que eu acho que é, né, assim, é mudança de estilo de vida. É estilo de vida. Para menopausa, a gente até tem alguns alimentos, claro. A mesma história, dieta o mais antioxidante possível, o mais anti-inflamatória possível.
alimentos que contêm resveratrol, né? Porque o resveratrol a gente sabe que ele é um mimetizador da ação do estrogênio, né? A gente sabe das isoflavonas, mas as isoflavonas, elas têm estudos a favor e contra. Então, mais uma vez, vai depender da mulher. Soja, né? Da soja. Da soja, isso. Isoflavonas da soja. Até porque o próprio consumo da soja pode ser bom ou ruim, dependendo do intestino dessa mulher. Né? Se a microbiota estiver ruim, você vai produzir estronas tóxicas comendo soja. Então, a soja... E as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Esse alimento faz bem ou faz mal? Gente, nutricionista não consegue dizer isso. Porque faz bem ou faz mal pra quê? Pra quem? Pra Qual individualidade situação? bioquímica. O que pra um é o remédio, pra outro é amargo Ou as veneno. pessoas perguntam, e se emagrece? Não, quem emagrece é você. Porque isso, eu não tenho como te dizer se isso ou aquilo emagrece. E o Dr. Vilmar falou, eu acho perfeito. É a vida inteira, é mudar estilo de vida e estratégias nutricionais. O que eu vejo é, se você fica só numa estratégia única... Cansa e cansa metabolicamente. Você começa a emagrecer, você tem uma queda em T3, hormônio tiroidiano. Taxa metabólica cai. Você precisa fazer um novo estímulo. Né? É quase que enganar o seu corpo, né? Engana. Não é? Você Engana. muda de estratégia, você volta a emagrecer. Então, por isso, mais uma vez, não tem dieta boa ou ruim. É fazer um mix de estratégias. Cada momento fazer uma pro resto da vida. E é como a Valéria falou, mudar estilo de vida. Fazer atividade física. E vou mais além, não sou da educação física, né? Mas eu acho assim, tem que fazer exercício de força. Porque você tem perda de massa muscular. Isso é o que você observa mais nessas mulheres na menopausa. Uma perda de massa muscular muito grande. Então você tem que conseguir manter essa massa muscular. Né? Então, ir lá e correr na esteira 2 vezes na semana não vai resolver. Eu não quis ser tão claro. Ficar Tem que fazer musculação. Ficar Eu não fazendo gosto. talk fit não dá, a sua né? opinião Talk não, a sua opinião não importa. Tem que fazer musculação. Não tanto faz isso. Eu detesto musculação, mas eu tem tô que obrigada a fazer. fazer. Mas não necessariamente musculação. Eu também não sou da área de educação física, é de força. Desde pilates, Os profissionais de crossfit. educação física vão Eles ter vão te orientar. opções excelentes. De novo, individualizado para cada um. Para cada um. 2 coisas legais, né? Foram faladas. Por exemplo, a possibilidade aí de alimentação e depois dessa questão de mudança de estilo de vida. Da alimentação, a soja pode até ser que tenha um lado positivo ou negativo. Sim. A questão do fitoestrógeno suplementado, eu sei que isso tem mais aspecto, às vezes, negativo do que positivo, Sim. vocês concordam? Concordo. Né? Então, a soja em si pode ter essa positividade. Isoflavona A isoflavona Melhor não. suplementada, Melhor não. mais negativo do que positivo. Mas a soja, se for a soja, sempre a soja fermentada, e por isso que é bem legal, que foi ontem, né, no quarta-feira. Desculpa? Ontem. Foi Ontem. quarta? Ontem foi quarta. Exatamente. Ontem foi quinta. Na verdade, quinta foi quarta-noite no canal VP, programa da Nayara, né, de menopausa, falando sobre a questão da soja fermentada, que é natô e miso. As pessoas confundem tofu. Tofu não é soja coagulado. fermentada. É proteína, é soja coagulada. Na Então, vai dar vitamina K, que vai ser bom para isso. osteoporose. Perfeito, Olha, perfeita, vitamina K, que é saúde óssea, não é só coagulação. Mas essa soja tem que ser uma soja não transgênica, porque soja no nosso país praticamente é toda transgênica. transgênica. Então aí a gente vai para outra discussão, para um outro programa. Agora, voltando para esse estilo de vida e pegando até... Nayara, que eu sei que você é uma japa meia falsificada, né? Você é uma japonesa meia falsificada, descendente japonês com uma baiana, não é? Mas enfim, quando a gente pega a população ocidental, principalmente japonesa, a gente verifica que é quase inexistente os sinais e sintomas de menopausa. Antigamente, pode ser que agora tenha. Mas tudo foi o quê? Desde o hábito alimentar, atividade física, a meditação. O meio Tem uma que o questão de japonês estresse aí. vive. Não é? Porque é o Como estresse. administra? Como administra? Então, como Exatamente. administrar? Então, essa questão de estresse, a gente pensar. Eu coloquei isso como meta, ainda não consegui esse ano me aprofundar mais nisso. Mas meditar mais. Fazer Saber lidar com as situações. ser mais resiliente. Resiliência. Não é? Resiliência é a palavra que tá lá no Que ponto não é do... conformismo. O que não é conformismo. É Não saber pegar que um problema Conformismo desse é tamanho e engolir sapo, fazer ele né? virar uma coisa Cara, enorme. Né? mas porque tudo acontece comigo, Não. tudo, eu sou Positividade. positividade, né? Eu acho que assim, eu tô super tranquila de discussão, quero que vocês Mas eu acrescentem queria alguma coisa. acrescentar uma coisa que- da menopausa. Então fala da menopausa. Muito se fala, né, de que o estrógeno aumenta a chance de ter câncer de mama, a reposição hormonal da menopausa,
aumenta a chance de câncer de mama, o que é uma realidade. Não é realidade. É a É uma realidade. realidade. Tá, sim. É uma realidade desse tamanho. É pequena. Por exemplo, ser obeso aumenta muito mais a chance do que reposição hormonal. Fumar aumenta muito mais a chance do que a reposição hormonal. Mas é verdade que as mulheres, que se você pegar um grupo de mulheres que tomou hormônio e o outro que não tomou, esse grupo que tomou vai ter uma quantidade maior de câncer de mama. Principalmente se você pegar um grupo de mulheres que tem a chamada mama densa. Como é que a mulher sabe isso? Ah, O isso é ginecologista importante. fala. A sua mama tem muita glândula, é mais difícil de visualizar, é mais essencial ainda fazer ultrassom além da mamografia. Se tem mais glândula, geralmente é onde tem o câncer, é maior a frequência. Né? É uma mama mais sensível ao efeito do estrógeno. Só que todo mundo pensa em estrógeno, né? Estradiol, estrona, estriol, mas tem metabolismo desse estrógeno. Ele pode ser metabolizado para estrógenos bons, ou melhor, não ruins, e para estrógenos ruins em termos de mudança de DNA, fazer carcinogênese, induzir câncer de mama mesmo. E tem algumas substâncias, né, o DIN, por exemplo, e tem na forma prescrita, indol 3-carbinol, que faz com que esse metabolismo vá para o lado do hormônio não cancerígeno, do estrógeno não cancerígeno. Como é que dá para fazer isso com a alimentação? Depois você me complementa. As brássicas, As né? brássicas. As Que vai brássicas. atuar no processo, inclusive, de detoxificação. Isso Que é serve para principal. homem também, para a próstata do homem também é bom. É bom. É bom. Olha, então esse é o licopeno, então, do tomate. O resveratrol Ai. também faz isso. Não só ele tem ação no receptor estrogênico, como ele também auxilia a transformação para estrógenos não cancerígenos, né? Então vamos tomar vinho, né? Pouco, tacinha por dia, né? Essas coisas, eu acho O que as problema é mulheres o não, álcool, né? as mulheres, as mulheres não são orientadas, entendeu? Do tipo assim, você tem que tomar estrógeno. Eu acho que toda mulher que não tem contraindicação tem que fazer reposição hormonal porque envelhece de um modo muito melhor. Não é que quem não toma está perdida, mas com certeza é melhor envelhecer usando reposição hormonal. Sim. Eu tenho medo do câncer de mama. O que você pode fazer? Além de toda a prevenção, de toda a propedêutica armada que tem hoje em dia, alimentação. Sem querer ser repetitivo, para não ficar só na anti-inflamatória. Assim, o que faz com que esse meu estrógeno seja menos agressivo para minha mama? Muito interessante esse olhar, viu, Vilmar? Esse né? tipo de coisa. Excelente. Coma rabanete todo dia. Uhum. Não gosto de brócolis. Tá bom? Mas tem tantos, né? tem Brócolis, várias. acelga, Couve-flor, repolho, couve-flor, couve de exatamente. Bruxelas. Você Entendeu? tem trocentos Não alimentos. gosto de tomar vinho. Um pouquinho de suco de... Compra Suco de resveratrol. uva, suco de Não, uva de frutas boa vermelhas qualidade. tem Frutas vermelhas, qualidade. resveratrol. Frutas vermelhas. Isso vai Oleaginosa impedir riquíssima em resveratrol, também. mais uma vez. Isso vai Cacau. impedir que eu tenha menos, vai impedir que eu tenha câncer de mama? Não vai, né? Mas vai diminuir a muito o chance. risco. Vai Diminui o diminuir. risco. Você vai diminuir muito o risco. Por todas as coisas, né? Eu tô focando no metabolismo estrogênico. Mas tem também a questão radical livre, todo o resto, né? Todo o resto, inflamação. Mas ninguém ensina isso para as mulheres. Nem o ginecologista sabe E disso. principalmente Ginecologista dá- tem que estudar muito nutrição, Mas é. né? Aliás, os médicos teriam que estudar um pouquinho Tem. mais Um pouquinho nutrição, não é? O pessoal que com faz certeza. E aí trabalhar, lógico, em parceria com o nutricionista, É. né? Mas é fantástico, né? Quando você tem a questão dos nutrólogos fazendo esse trabalho junto com o nutricionista, é fantástico mesmo. Como é que eu vou encaixar essas brássicas da minha dieta? Não, isso é com ela, com a Perfeito. Tércia e com a Nayara, mas até porque, de novo, tem aquela necessidade de ficar mudando, da dieta, né? Isso. Porque Da não dieta pode não, ficar da receita, monótono. né? Se a dieta não Ensina ficar a fazer. monótona. Fazer ensina a bastante preparar. preparações gostosas, É. fáceis, rápidas, né, Sim, na Tércia? Porque o pessoal receitas. hoje... Mas receita aqui, ó. Eu nossa. faço o que eu falo. Eu sou paciente de Eu também nutricionista. Eu também faço. Entendeu? Porque E nós nutricionistas A temos gente é igual tem que ser o você, se não espelho tiver um do que a gente personal prega. trainer, você não vai fazer direito. Ai, meu, se eu não não tiver faço, alguém eu vou me lesionar me mesmo. cobrando, me orientando, alguém que eu tenha prestado declarações 2, 3 vezes, 4 vezes por E ano. eu conheço sua Você nutricionista. Eu conheço bem sua nutricionista. A nutricionista dele, Andréa Naves, a nossa, a nossa diretora aqui. Aí você, no mínimo por vergonha na cara, Tem que você faz fazer. Tem alguma consideração que vocês gostariam de colocar? Alguma pergunta? Por aqui tá. Só para finalizar o que o Dr. Vilmar falou, e também não só incluir as brássicas, mas pensar em todo o processo de detoxificação, né? Incluir os nutrientes que melhoram essa capacidade. Não tô nem falando para fazer detox, aliás, eu não gosto desse Eu também nome. não gosto Tenho desse pavor nome. desse nome. Não tô falando de fazer uma dieta detox, mas eu tô dizendo de acrescentar nutrientes, mais uma vez, ensinar o que a pessoa tem que comer. Por exemplo,
né? Nossa, tem vários. Vitaminas do complexo B, né? O próprio Zinco. magnésio, zinco, selênio. E não precisa suplementar. É fazer uma alimentação mais variada, onde você tenha o aporte de todos esses compostos. E não ficar no biscoito creme crack, no pão francês o tempo todo. Você sabe que você está falando Né? uma coisa? Você está falando e eu estou transformando também em alimentos e vendo as diretrizes, né? Do Guia Alimentar da População Brasileira. Que todos vocês têm que ter acesso. É só baixar Ministério da Saúde, o Guia Alimentar para a População Brasileira. E o que fala no guia? Exatamente, é a primeira vez num guia, aliás, mundial, nosso guia exemplo para o mundo, que diferencia alimento de produto alimentício. Sim. Então, a primeira coisa que o guia fala, consumir alimentos e não produtos alimentícios. E nos alimentos, quem são os alimentos? São os cereais integrais, as oleaginosas, frutas, verduras e legumes de preferência sem agrotóxicos. São exatamente toda uma questão de você ter brotos. O broto ele tem uma riqueza de nutrientes e de fitoquímicos muito, muito grande. As leguminosas, então aí você tem desde feijão, grande bico, ervilha, assim por diante. Esse panorama reduzindo a ingestão de carne, de frango, de mesmo a questão às vezes exagerada que as pessoas acabam tendo de peixe mesmo. Peixe é interessante, é muito interessante, mas não o exagero dele. O consumo de leite bem reduzido por todo esse caráter pró-inflamatório que ele também apresenta. E consumir uma quantidade, então você tira a questão do leite e você tem um consumo mais assim, baseado em coisas mais naturais exatamente, sem aditivos e orgânicas ou biodinâmicas. E comprado de uma, assim, de comprar pertinho de quem produz. Então, esse comércio local, do produtor direto para o consumidor, é a grande estratégia. Então, acho que se a gente seguir por aí, né, tendo uma alimentação mais diversificada, evitando o consumo de mais proteína, embora, lógico, o ovo é muito bem-vindo, né? Um ovo também que seja um ovo mais funcional. Também tem um canal, né, sobre o ovo. O ovo também é uma questão bem interessante das pessoas. Porque a colina... Faz o desvio do estrógeno para o lugar certo. Não sabia. Colina também. Gente, Olha que bacana. ovo, Betaína porque também. eu Olha sou... que bacana. Gente, isso é muito bacana, Gilmar. Muito Eu bom. sou fã do ovo, né? Também gosto. Fã do ovo, porque assim, eu não tenho hipersensibilidade. Muitos trabalhos colocam que consumir ovo de manhã ajuda na manutenção do peso corporal mais adequado, então isso também é uma coisa legal. Ovo, luteína e axantina para ter, por exemplo, 55 anos e conseguir ler de perto um rótulo Tem uma sem ter visão que ir ao boa. óculos. E colina, detoxificante, cérebro e agora atuando numa Metabolismo modulação estrogênico. estrogênico. Tem Gente, uma coisa que foi que legal. falada, é só pra, porque eu acho que isso é importante a gente falar. Quando surgiu a coisa da detoxificação, muita gente falou mal, porque dizia assim, mas a gente tem uma capacidade natural, não precisa de dieta para isso. Sim, nós temos uma capacidade natural de fazer detoxificação, senão estaríamos todos mortos, né? Claro, mas a dieta pode ajudar sim. Porque hoje em dia as pessoas para ter a matéria-prima. Mas eu acho que o leigo às vezes fica nessa dúvida. Poxa, mas então eu tenho a capacidade, então eu não preciso fazer nada. Meu fígado faz Ela tá sozinho. sobrecarregada nesse mundo. Só que tá sobrecarregado nesse mundo, exatamente. A gente tem toxina demais que a gente recebe. Então a gente pode dar sim uma ajudinha com a alimentação. Não é que você não vai detoxificar. Vai, porque fisiologicamente você vai. Mas a capacidade reduz. Perfeito. Então, se você come esses alimentos, né, que você citou, que são benéficos, você está ajudando o seu organismo a fazer um processo que, é claro, fisiologicamente ele já faz, mas está prejudicado. E isso é muito isso. legal, porque as pessoas também banalizaram, né? A gente Sim. também tem um canal VP Sim. sobre isso. Suco detox é o suco verde, que você põe o suco verde, o Qualquer gengibre, coisa, hortelã. né? E acha que isso vai salvar o mundo, Gente, vai são resolver. 45 nutrientes e um monte de compostos fenólicos para fazer esse processo de detoxificação. Então, conseguindo fazer essa mudança para esses alimentos que eu acabei de citar, você já vai ter todo um suporte para fazer o processo adequado de detoxificação. Exatamente. Então, assim, eu tô super, né, alegre, aprendi um monte, um monte, Eu também não Todo mundo é? aprende conversando. Aprendeu com um monte, Eu também gente. aprendi. Super grato para todos vocês, né? Para vocês, meninas, que organizam todo esse programa, para o pessoal da retaguarda aí da filmagem, assim por diante, porque eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão, que é levar a nutrição funcional para todos. Então, eu sou muito grata por toda essa possibilidade. Então, até o próximo Ciência Interativa. Até mais.